Olá, que bom é poder encontrar com você de novo nesse momento em que a gente dedica para estudar a Palavra de Deus e para aplicar a Bíblia à nossa vida diária, às nossas interações sociais, nossos relacionamentos. É tão bom usar a Bíblia, a Palavra de Deus, como critério para viver aqui nessa terra, porque viver não é fácil não, é complicado viver. Algumas pessoas pensam que é melhor morrer do que viver, porque viver é difícil. Agora, viver com Deus, viver com a Bíblia como critério, isso traz vida para a gente, isso traz alegria e traz prazer da gente viver. Nós estamos numa série de programas sobre o Sermão da Montanha, o maior sermão de que se tem relato ou registro feito por Jesus. Ele está na Bíblia entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos já indo mais do meio para o final do Sermão da Montanha. Terminamos no último programa a oração modelo, a oração do Senhor. Eu aprendi tanta coisa desta oração e hoje nós entramos num tema interessantíssimo. A gente fala pouco, eu reconheço que nós falamos pouco sobre esse tema. Hoje vamos falar sobre jejum. Olha, você já ouviu algum sermão sobre jejum? Você jejua? Com que frequência você jejua? Como você jejua? Hoje o nosso tema é jejum. É muito interessante a gente estudar esse assunto, porque em nenhum momento a Bíblia apresenta o jejum como uma opção para o cristão. O jejum é uma orientação para o cristão. É uma orientação assim como a oração, assim como o estudo da Bíblia. O jejum é uma disciplina espiritual muito importante para a minha vida espiritual. E parece que por alguma razão nós não falamos muito e me parece que o jejum não é algo assim tão praticado como deveria ser. E é por isso que nós vamos nos dedicar ao assunto do jejum neste programa. Vamos ler o que diz o texto da Palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versos 16 em diante, diz assim: quando jejuardes, ou seja, Jesus já está assumindo que o jejuar é algo importante para a minha vida. Mas quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ah, então hipócrita também jejua. Eu pensava que só os santos jejuavam. Não, espera aí. Sabia que hipócrita também faz oração? Nós aprendemos isso na oração da montanha, na oração do Senhor. Hipócrita também jejua. Tem gente que jejua e acha que é santo porque jejua, mais santo do que quem não jejua. Espera um pouco. Jesus aqui está assumindo que hipócritas, fingidos, também jejuam. Você já imaginou uma pessoa que é hipócrita e que é fingida e se dá o trabalho de ficar sem comida? Pode ser que alguém até dê uma beliscadinha porque é hipócrita. Vai ver que ele vai lá, ele diz que está jejuando, mas dá uma beliscadinha escondido sem ninguém saber. O que você ganha com isso? O que o hipócrita... Você não, claro que você não. Mas o que o hipócrita ganha com isso? Jesus está dizendo, quando você jejuar, não jejue para aparecer. Não jejue para se mostrar. O jejum não é para você fazer pose de santidade, para você ganhar respeito ou autoridade em um ambiente espiritual, um ambiente religioso. Nós já vimos em programas passados que ações como essas, em sociedades religiosas, elas atribuem autoridade a pessoas que aparentam, que ostentam ações religiosas, como esta, por exemplo, de jejuar, né? Dão a elas autoridade e as pessoas olham para elas como sendo pessoas mais espirituais. Mas Jesus está dizendo, filho, não jejue para isso. Não ostente, não queira aparecer. Tenha mais pressa em ser do que em parecer. Não se importe se você jejua ou se você ora e ninguém fica sabendo, porque Deus que está lá nos céus está sabendo. Mas nós vamos ver para que serve o jejum daqui a pouco. E Jesus continua dizendo, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A sua recompensa é toda essa. Se essa pessoa que jejua, que é hipócrita, que jejua não para ter comunhão com Deus, não para se aproximar de Deus, mas jejua para aparecer, para ostentar, a recompensa já está aí. Tu, porém, verso 17, Jesus diz, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu tenho algumas coisas para contar para você. A minha história com o jejum é recente. Sabe, como você pode ver, eu não sou assim uma pessoa com atributos físicos muito avantajados, né? Eu sou um pouco magro, até exageradamente magro talvez, diriam alguns, e eu concordo com essas pessoas, e eu pensava que eu não poderia jejuar. Já pensou uma pessoa magra como eu? Se jejuar, eu vou morrer. Vai acabar minhas forças, eu vou morrer. Não posso jejuar. Até que Deus me levou a ter uma experiência num momento difícil da vida. Eu estava estudando, alguns anos atrás, uma apostila de reavivamento espiritual, de busca de Deus. E essa apostila tinha temas relacionados à saúde. E eu vi ali alguns textos muito interessantes, alguns desses textos extraídos de livros como esse aqui. Esse aqui é o livro Ciência do Bom Viver. Eu quero recomendar para você, você que se preocupa com a sua saúde e você que se preocupa com a conexão que existe entre a sua saúde física e a sua vida espiritual, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Eu quero recomendar para você esse livro, o livro Ciência do Bom Viver. Um outro livro que eu quero recomendar para você é o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Que livro precioso! Sabe que as primeiras 100 páginas desse livro falam sobre a relação que existe entre o nosso regime alimentar e a nossa espiritualidade. Estas coisas estão extremamente conectadas. Olha, veja bem uma coisa interessante que fala esse livro. Esse livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, tem um capítulo sobre jejum. Se você se interessa em saber algo mais sobre o jejum, leia nesse livro. Você pode conseguir esse livro em cpb.com.br. Eu vou repetir, cpb.com.br. Este é um livro que precisa ser lido. Só que é um livro que a gente lê devagar, não é um livro que tem historinhas, que tem experiências. É um livro massivo, com conceitos. A gente deve lendo devagar, um pouquinho cada dia, sublinhando, orando, falando com Deus. São livros muito preciosos esses. Mas uma das coisas interessantes que aparecem nesse livro é a ideia de que aquilo que nós comemos ou não comemos vai atuar no desenvolvimento do nosso domínio próprio. Você sabe que com a queda, os nossos pais perderam o domínio próprio. E isso esteve relacionado com comida. Você sabe que o pecado entrou no mundo através do descontrole do apetite. Isso é muito sério. Então, quando eu estou trabalhando com Deus na restauração da minha natureza espiritual, eu preciso pedir a Deus que me devolva algo que foi perdido na minha natureza, que é o domínio próprio. Eu preciso, nós estudamos em programas anteriores a importância de receber o Espírito Santo. Nós aprendemos que parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. É muito importante, é a última parte do fruto do Espírito. Lembra lá? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Então, quando você, voltando ao assunto lá da queda, a queda aconteceu quando o homem perdeu o domínio próprio em relação ao apetite. E olha uma outra coisa interessante.
A primeira tentação de Jesus esteve relacionada com o apetite. E como Jesus respondeu ao diabo? Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Veja que interessante, a queda do homem esteve relacionada com a perda do domínio próprio sobre o seu apetite. E agora a restauração do homem começa com ele receber de volta o Filho do Homem, exercendo o domínio próprio para negar a tentação de Satanás. A primeira tentação das três que aconteceram ali no deserto esteve relacionada com o apetite. Você vê na história do povo de Deus um outro evento relacionado com o apetite lá no deserto. O povo de Israel no deserto. Eles viviam no Egito. Eles comiam a comida do Egito. Eles gostavam demais da comida do Egito. E agora Deus quer tirar o povo do Egito para a nova terra. Então, quando Deus tira o povo do Egito para a nova terra, Deus os leva para o deserto. E Deus muda a comida desse povo. Deus muda o regime desse povo. E o povo não gosta. O povo está com saudade da comida do Egito. Veja que coisa interessante. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles eram egípcios, internamente eram egípcios. Queriam ser israelitas, queriam ir para a nova terra, queriam ir para Canaã, mas o Egito estava dentro deles. E agora Deus começa a trabalhar num processo de mudança de cultura, porque a comida faz parte da cultura de um povo. Quando você muda a comida, você muda a cultura desse povo. E agora Deus, no deserto, muda a comida desse povo. Não dá mais comida de egípcio, não dá mais a comida que eles estavam acostumados. Dá o maná, que é o pão do céu. Você quer conversar mais sobre esse assunto? Vamos conversar sobre ele logo depois do intervalo. A gente volta e encontra com você já já. Estamos de volta para continuar a falar sobre jejum, sobre comida e sobre espiritualidade. Como estas coisas podem influenciar a nossa vida em família. A maneira como nós nos relacionamos com comida tem muito a ver com uma parte do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Um pouquinho antes do intervalo, nós estávamos vendo que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, com mão poderosa, Deus os levou para o deserto antes que eles entrassem em Canaã. E Deus então muda no meio do caminho, Deus muda o regime, Deus muda a comida deles, porque a comida está muito relacionada com a cultura de um povo. Quando você muda a comida, você muda a cultura. E perceba que interessante que quando Deus deu a eles o pão do céu, eles chamaram esse pão de vil, esse vil maná, nós não queremos. E alguns quiseram iniciar uma rebelião para voltar para o Egito por causa da saudade da comida. Você imagina que por causa de comida, algumas pessoas rejeitam o plano de Deus para a sua vida? Por causa de comida, algumas pessoas podem estar tendo problemas no seu relacionamento. Quem não tem controle do seu apetite, quem não tem controle algum do que come, do que não come, esta pessoa provavelmente seja descontrolada em outras áreas da vida, na sua sexualidade, nos seus relacionamentos, porque quando você ora a Deus, quando você pede o Espírito Santo e quando você começa a exercer estas disciplinas espirituais, isto traz benefícios muito grandes para a vida. Eu estava contando para você no primeiro bloco que eu imaginava que eu nunca poderia jejuar alguns anos atrás, poucos anos atrás. Eu imaginava que eu não poderia jejuar. Eu, na verdade, havia tentado jejuar já no início do meu ministério e não havia passado muito bem.
Então resolvi que jejum não era para mim, eu sou muito magro, não posso jejuar, vou morrer se jejuar. Então Deus me levou a uma experiência de jejuar agora pela fé. E jejuar dessa maneira que está dizendo aqui. Não jejuar com o rosto triste, não jejuar com uma atitude mental já de fracasso, já de fraqueza. Mas Jesus diz aqui, quando você jejua, não deixe que as pessoas percebam. Ah, estou mal, o que está acontecendo com você? Estou jejuando hoje. Não, não, não. Esse não é o jejum que agrada a Deus. Lave o seu rosto, penteie o cabelo, vista a sua roupa, trabalhe normalmente, se for o caso, né? Porque Deus vai lhe dar forças sobrenaturais. Durante o jejum, nós recebemos forças sobrenaturais. A primeira vez que eu jejuei, eu descobri a força tremenda que a comida tem sobre a minha vida. E eu achei que esta força não era devida. A comida não pode ter tanta força assim sobre a minha vida. Que luta para jejuar foi para mim a primeira vez. Cada vez é ficando mais fácil. Mas a primeira vez, a luta foi muito grande, porque você pensa assim, por que eu estou sofrendo essa privação? Tem um momento que você sofre um pouquinho a privação da comida. Você sente a fome. E para aliviar, é tão simples. E não é errado, porque comer não é errado. Comer não é pecado. Então você pensa, por que eu não posso comer? Não, mas eu decidi jejuar agora há pouco. Então, eu vou manter esse jejum? Não, mas por que você vai ficar sofrendo mantendo esse jejum? Coma! E você fica naquela luta. Jejum é uma batalha mental. E a gente precisa entrar nessa batalha com a ajuda do Espírito Santo. Que benefícios isso vai trazer para a minha vida, para a sua vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde, só Deus pode revelar um dia. Quais são algumas das vantagens do jejum? Eu anotei algumas vantagens do jejum. Uma delas nós já conversamos sobre ela, que é a questão do domínio próprio. Uma outra vantagem muito boa, e esta é a razão principal pela qual eu jejuo eventualmente, é a clareza mental. Esse livro, o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, diz que quando Jesus estava diante de uma provação muito grande, de uma tentação ou de algo muito especial para fazer, Jesus não comia nada. Porque quando você jejua, aquele sangue que iria participar da sua digestão, ele não precisa ser sequestrado do cérebro, ele fica ali e você pode pensar com mais clareza. Um outro benefício para o jejum é a sua saúde. Olha, para muitas pessoas que estão doentes, faria bem jejuar uma vez por semana, pelo menos uma refeição ou 2 refeições. E aí eu já quero aproveitar para falar dos tipos de jejum, né? Você não precisa fazer um jejum completo. Você pode começar com um jejum parcial. Você pode começar, por exemplo, fazendo jejum com frutas ou com crus. Hoje vou comer só frutas. Hoje vou comer só crus. Ou hoje vou comer só sucos, ou tomar só sucos. Sucos naturais. Não pegue sucos artificiais. Tome sucos naturais, feitos da fruta, ali na hora. Esses são os melhores sucos, né? Quem tem acesso fácil a coco, olha, um jejum regado a água de coco, que coisa maravilhosa. Tome água de coco durante o jejum. Mas para que serve o jejum? Escuta, jejum não é penitência, isso é uma heresia. Jejuar para provar a Deus alguma coisa? Se eu faço isso, eu estou querendo pagar pela minha salvação. Eu estou querendo merecer a minha salvação. E a minha salvação não é por obras. A palavra de Deus diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não devo jejuar para merecer um favor de Deus. Se essa é a motivação do meu jejum, essa motivação está errada e ela é uma heresia. A palavra de Deus não apresenta o jejum com esse propósito. Mas para que eu devo jejuar? Eu devo jejuar para
concentrar, para minha mente estar mais clara, e concentrar os meus esforços na comunhão com Deus, na compreensão da vontade de Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida. Por que não jejuar? Por que não passar tempo com Deus? Por que não adotar essa disciplina espiritual do jejum? Nós já vimos os tipos de jejum. Pode ser o jejum total, só com água, ou um jejum parcial, com líquidos, com sucos de frutas, ou só com crus. E claro que tem algumas pessoas que, por questões de saúde, não podem participar do jejum. E aí se você tem dúvidas, deve consultar o seu médico e fazer um jejum responsável. Claro, nós não estamos pregando aqui um jejum irresponsável. Mas sabe que tem um tipo de jejum que todas as pessoas podem participar, que é o jejum das coisas que fazem mal. Por exemplo, você pode, e aí é o jejum que você pode fazer pela vida toda, não só por um dia, por 2 dias, mas o jejum pela vida toda. Você pode jejuar de cafeinados, de bebidas que contenham cafeína, de refrigerantes que contenham cafeína, de café. A cafeína não faz bem. A cafeína não faz bem para o nosso lobo frontal. Ela altera nossas percepções espirituais. Por isso nós deveríamos evitar a cafeína. Nós deveríamos evitar bebidas alcoólicas. Nós deveríamos evitar gorduras. É saudável evitar o uso abundante do açúcar. É muito saudável evitar os alimentos industrializados. Também é muito saudável evitar os fast foods e tantas outras coisas que o Espírito Santo pode estar revelando para você agora. Sabe, tem algumas pessoas que estão morrendo porque não exercem o controle sobre o seu apetite. Este controle é algo espiritual. Esse controle deve ser buscado do Espírito Santo. E o jejum é uma disciplina espiritual que nos leva a uma tensão espiritual, de busca por domínio próprio, de busca por clareza mental, de busca por compreensão da vontade de Deus. Por isso é muito importante você estar envolvido no jejum. Quanto tempo deve durar o jejum? Você decide. Você pode, por exemplo, fazer um jejum da última refeição. Eu não vou jantar durante essa semana. Vai ser muito bom para a sua saúde não jantar, não comer nada. Tome um copo de água e vai deitar. Ah, mas eu não posso deitar com fome. Você vai ver o seu sono, que coisa maravilhosa. Isto é saudável? Isso vai fazer bem para a sua saúde? Você pode fazer jejum de comer fora de hora. Eu, esta semana, não vou comer fora de hora. Isto é um hábito extremamente saudável, comer apenas no horário. Você pode fazer o jejum de uma refeição, você pode fazer jejum de 2 refeições. Depois, quando você pega a prática, você pode fazer o jejum de um dia. Ou, em situações especiais, de 2 dias. Não devem virar a regra, porque a gente precisa comer. Jejum é importante, jejum é uma disciplina espiritual, mas a gente tem que comer. Deus criou a comida para ser usada. Lá no Jardim do Éden, Deus nos deu a comida. Não é errado comer. Eu devo comer e comer comida saudável. Eu sugiro a você começar pelo jejum da comida fora de hora. Coma apenas no horário certo. Apenas nas 3 ou 2 refeições, conforme você escolheu. Comece com esse jejum. Se você quer jejuar uma refeição, jejue uma refeição. Pode começar por esse jejum também, tomando apenas água. Isso vai ser importante para a sua vida. Mas a Bíblia diz, vista-se, esteja feliz, pense nos benefícios, pense no ganho que isso vai trazer para a sua vida, para o seu domínio próprio, para os seus relacionamentos, para a sua família, para o seu casamento. O Senhor Jesus deixou o jejum como uma recomendação, como uma ordem até para a nossa vida. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a experimentar o jejum e a experimentar os benefícios do jejum. Que Deus abençoe você. Nós voltamos a nos encontrar no próximo programa Lar e Família.